um carinho gigantesco pelo Capo, um carinho pelo Osni, que está ali só de olho, né? Pelo Nilo, que eu já conheço, a Cris, que me fez esse convite. Eu falo para vocês assim que eu me sinto parte dessa equipe em espírito. Oro muito por todos vocês e tenho um imenso carinho mesmo, imenso carinho por essa casa. E já de antemão já me coloco à disposição para próxima palestra que for necessária. Ok? Beijos, Osni. Beijos para... Obrigado. Beijos. Para a Silvia, maravilhosa, para a Cris, para a Bruna, para todos. Então, vamos lá, né? O que hoje a gente vai conversar, que eu falo que a palestra é uma... Eu gosto muito de falar que é uma conversa, né? Não tem novidade. Não tem novidade nenhuma. Então, eu costumo dizer que eu já vou desconstruindo os castelinhos, né? Porque Marilice, só para a gente lembrar, né, que teve o equívoco no nome da palestra, que muitos entraram depois, então a palestra de hoje não é o perdão vai ser a palestra da próxima semana, e aí deixo a palavra com a nossa querida Marilice. Ok. Então, vamos falar, como a gente estava conversando antes, né? Vamos falar de prece hoje, porque é necessário para o próximo tema. Porque perdão, a gente vai precisar de muita prece por nós e por aqueles que a gente precisa perdoar, né? Então, como eu estava falando para vocês, assim, não vai ter novidade alguma, né? Todos nós já, quantas vezes já escutamos falar e todos nós já sabemos da importância da prece. O que acontece aqui é que a gente só vai relembrar algumas coisas, né? Só para a gente relembrar. E quando a Cris me convidou, eu fiquei pensando, me veio vários temas, mas a prece foi o que pegou, o que mais ficou. E o quanto ela é importante nesse dia, quanto a prece é importante. Então eu pergunto para vocês assim, né? Quando a gente está falando de prece, a gente está falando de um relacionamento com Deus, né? Eu gostaria que vocês ficassem com essa pergunta, assim, como está o seu relacionamento com Deus? Como está esse relacionamento? Porque a prece, ela é isso, é de se relacionar com Deus, né? É como o Luiz estava falando. A oração é a gente estar em ação, é o falar e agir. E para isso a gente precisa estar em comunhão com Deus. E por que eu falo isso, né, desse relacionamento com Deus? Porque muitos de nós, se não estamos passando por um momento difícil, né, estamos saindo de um momento difícil, né, porque as nossas vidas são assim, né? Quem de nós já não viveu essa noite escura da alma, né? Em que às vezes a gente não consegue nem fazer uma oração. Às vezes fica tão difícil, dói tanto, que a gente não consegue fazer nenhuma prece. Por isso eu pergunto desse relacionamento com Deus. Porque não adianta a gente querer estreitar esse relacionamento nestes momentos difíceis. Que daí a gente está tão perdido que a gente às vezes nem consegue. Por isso que a gente precisa ir estreitando esse relacionamento com Deus, seja nos momentos bons, que alguém aqui, eu tenho absoluta certeza que alguém deve estar vivendo um momento maravilhoso, né? E é momento também da prece, como também no momento em que a gente está vivendo essa dor. E no Livro dos Espíritos, na questão 659, está lá perguntando o que é a prece, né? E diz assim, que a prece é um ato de adoração. Então, se a prece é um ato de adoração, eu vou precisar entender o que é essa adoração, né?
E na pergunta 649 diz que a adoração é elevar os nossos pensamentos. Estamos falando do nosso sentimento, lá da questão 649, quando a gente eleva o nosso pensamento, né? Que isso vem um sentimento inato do homem. Por isso tem as formas diferentes de cada um sentir. E aquilo que eu estava conversando com vocês é que se cada um tem uma forma de sentir, né, são sentimentos diferentes. E o que acontece é que algumas pessoas, quando sentem esse desespero, querem um salvacionista, né? Então a gente vai colocar a nossa energia, né, em um pastor, em um guru, né? Nós vamos colocar num palestrante, vamos colocar em uma pessoa que fez um atendimento espiritual comigo. A gente coloca todas as nossas fichas naquela pessoa. Mas, ora, nós estamos falando de seres humanos. Isso quer dizer que esses seres humanos podem errar. E como nós colocamos a nossa energia em humanos, né? Estamos indo ao contrário do que a lei divina está falando, né? Porque Deus falou que nós nunca ficaríamos sozinhos, e é para a gente pedir a Ele, né? Porque Ele nunca falha. Mas se nós estamos colocando as nossas energias em outras pessoas, se essas pessoas erram, a gente também se perde. E quando a gente também faz isso, nós também estamos querendo tirar a nossa responsabilidade, né? De muitas vezes essas dores vêm para que a gente também possa se movimentar, possa também se olhar e dizer assim, isso é meu, eu preciso movimentar. E quando eu faço isso de terceirizar essas coisas, eu estou falando, é culpa da Cris, é culpa do Osni, que me orientou de forma incorreta. Então, eu terceirizo isso. Né? Mas nós estamos falando de seres humanos. Nós somos falhos. Por isso que quando a gente vai fazer a nossa adoração, quando nós vamos fazer as nossas preces, a nossa conexão é com o ser divino. Essas pessoas que estão conosco é para nos ajudar, mas não quer dizer que elas têm, a gente coloca essa responsabilidade de nos salvar, porque a dor é minha. Eu sei aonde está doendo. Eu devo saber o que eu tenho que aprender com aquilo. Então, no momento em que a gente vai adorar, no momento em que a gente vai fazer a prece, é essa conexão divina. Eu não vou fazer uma prece, porque o Osni falou que eu tenho que fazer tanta prece, eu pegar lá no livro, na coletânea de preces, o Osni falou que eu tenho que fazer essa prece aqui, porque isso vai dar certo. Mas a fé é de quem? Quem é que está pedindo? Sou eu. O Osni pode sim me orientar e falar uma série de coisas, olha, tem uma coletânea de preces, olha, você pode fazer uma água fluidificada, mas são orientações. Ele não pode fazer por mim. Sou eu que preciso fazer esse movimento. E na questão 650, quando fala dessa nossa fraqueza, ele dá esse alerta para que a gente tenha essa consciência. Então, quando nós vamos fazer também quando nós vamos também fazer as nossas preces, nós precisamos estar conscientes. E na questão 654, ele vai falar da nossa maneira de adorar a Deus. Né? Então, como será que a gente tem que adorar a Deus? Tem uma passagem linda, e isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e orar. Mas a gente tem que entender que esse fechar a porta, esse quarto, é o interno. É uma forma figurativa, né? Uma figurada, para que a gente entenda que a gente precisa se recolher, a gente precisa olhar e não precisa, a gente precisa exercitar, porque pode ser em qualquer lugar. Eu posso me recolher aqui, no meu íntimo, no meu ambiente de trabalho. Porque eu posso necessitar daquele momento de uma prece. Mas eu devo também, como diz Santo Agostinho, chegar na minha casa, me recolher e fazer essa prece.
agradecendo e também pedindo. E como eu tenho que usar palavras muito difíceis, não. Na pergunta 654 diz que a maneira de adorar a Deus é do fundo do seu coração. Não adianta nós decorarmos aquela coletânea de preces que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, né? E ficar blá, 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 se eu não estiver sentindo aquelas palavras. Não adianta eu fazer uma Ave Maria, um Pai Nosso, se aquelas palavras são da boca para fora, se não é daqui. Então, a maneira de adorar a Deus é do fundo do nosso coração. É quando a gente está se desnudando mesmo. Por isso é importante a gente se autodescobrir. Porque nessa oração em que eu vou estar falando com Deus, eu vou falar, olha, eu sou dessa forma mesmo, eu não consigo, não estou vendo saída. É se desnudar mesmo, porque lembra, nosso Pai Celestial, Ele conhece cada filho, Ele conhece cada um de nós. Então, quando a gente vai falar, não adianta nós queremos usar palavras que não é aquilo, que não é o nosso sentimento. E na pergunta 244 do Livro dos Espíritos, diz, né? Os espíritos podem ver Deus? Né? E por que eu trouxe essa pergunta? Porque a minha filha, uma vez, ela perguntou para mim, a gente estava fazendo a prece, e ela falou, mamãe, mas por que eu não consigo ver Deus? Ela tinha os seus 4, 5 aninhos, a Lotinha, e ela queria ver Deus, né? A fã do Osni, ela queria ver Deus, né? Queria ver Deus. E daí eu parei e nós fomos conversar, nós fomos lá ler a pergunta 244, e eu falei para ela que a gente vê Deus de várias formas, porque somos espíritos inferiores, né? Porque ali nessa pergunta ele diz que somente os espíritos superiores veem e compreendem Deus. Mas como que nós conseguimos ver Deus nesses momentos, ou nos nossos momentos felizes? Olhando para cada um de vocês, eu posso ver Deus, porque somos criações dele. Olhando o sol, contemplando a natureza, contemplando este momento que estamos aqui, agradecendo, isso é ver Deus. Então a gente fica procurando Deus em outras coisas, e como eu falei para vocês, em gurus, em uma série de coisas externas, e ele está aqui. Basta a gente ativar esse divino. Então a gente consegue ver Deus, nós, espíritos inferiores, admirando a sua obra. Eu escutei uma frase que diz assim, escute a música da natureza. Olha a orquestra que Deus nos dá todos os dias. E é tudo. É o carro, é uma buzina, é o vento, é os pássaros, porque tudo acontece junto. É uma melodia. E como que a gente pode também, porque nessa pergunta diz que os inferiores sentem e adivinham. Então, o sentir a gente já falou, mas como que eu adivinho Deus? Como que eu consigo ver quando a gente recebe? Eu tenho certeza que aqui já aconteceu com vários de vocês, no momento que você está ali, recebe uma mensagem, e era justamente aquilo que eu precisava. Um telefonema. Ou até mesmo nós somos usados para isso. De repente vem na sua mente alguém e você liga. Você conversa com essa pessoa. Você recebe uma mensagem de WhatsApp. É Deus falando conosco. Porque nós, às vezes, quando fazemos as nossas preces, os nossos pedidos, nós achamos que Deus vai nos responder de uma forma de um show, né? Como se fosse um showman, que vai ter purpurina, que vai ter fogos de artifícios.
Mas vamos lembrar que o bem é sutil. Então, vai usar o Luiz César, para te falar, de repente, numa conversa, uma palavra que às vezes ele nem sabe o que você está sentindo. É Deus usando. Às vezes, de você somente olhar para a pessoa e vem uma emoção e vocês choram juntos. E essa pessoa vai dizer assim: você me escutou, porque o choro também é um desabafo. Então, quando a gente quer adivinhar, que a gente fica procurando, lembre-se disso. Aprendam, a gente precisa aprender a escutar Deus. E eu também aprendi uma coisa desses momentos de muita dor, né? Da nossa noite, da nossa alma. Que Deus está o tempo todo me procurando. E eu sempre achava ao contrário, que era eu procurando Deus. E não é. Porque quem se afasta dele somos nós, não é ele. E Deus, através dessas coisas, usando tudo que ele tem, tudo que ele nos dá, ele conversa, falando, ok, é o seu mentor falando no seu ouvido, é um arrepio, é de repente um sonho que você tem. É Deus, isso tudo. É ele me procurando e falando, filha, volta. Porque quando nós vamos para o nosso deserto, quando nós vamos viver as nossas dores, quando às vezes a gente acha que nós já estamos sozinhos, ele já está lá no deserto nos esperando. O que acontece muitas vezes é que nós nos desligamos dele. E daí todas essas coisas que ele tem para nos ajudar, a gente não consegue se aproximar. Porque a gente está nesse looping. Por isso que a prece é uma ferramenta que a gente nunca deve esquecer. Mas, Mari, você falou que tem momentos que a gente não consegue fazer um Pai Nosso. Verdade, já aconteceu comigo. Mas eu aprendi também que no momento em que eu respiro fundo, sabe? Deus. Porque sai aquele Deus. Lembra que ele falou? Qual é a maneira de adorá-lo? É do fundo do coração. Esse respirar e esse Deus é do fundo do meu coração. Isto é uma prece. No momento em que eu estou chorando aquela dor, isto é uma prece. Porque quem de nós já não chorou um mar e depois parece que dá um alívio, não é? Parece que a gente chora, 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 chora e parece que te lavou a alma. É verdade, porque nós estávamos conversando com o nosso divino, nós estávamos conversando com Deus. Por isso que quando a gente estiver fazendo nossas orações, quando a gente estiver passando por esses momentos, lembra de se conectar. E tem mais uma ferramenta que a gente pode usar. Quando eu não consigo também, eu posso pedir ajuda aos amigos. Façam uma prece por mim, porque eu não estou conseguindo. E eu digo para vocês como testemunha, o poder das orações é fantástico. É fantástico. Já passei por situações em que eu tenho certeza que se não fossem as orações, eu teria me desesperado e sucumbido. Sim, desistido de tudo. Mas me deu uma calma no momento que eu não... Na hora eu falei assim, gente, da onde uma calma dessa? Foram dos amigos que estavam fazendo a intercessão por mim, porque eu não estava conseguindo orar. Por isso que é muito importante. Quando eu não estou conseguindo, nós precisamos levantar as mãos e falar assim, eu preciso de ajuda. Amigo, ora por mim. Ora por mim, porque está difícil. O que acontece às vezes é que nós temos um orgulho, né? Porque a gente admitir essas nossas fraquezas não são fáceis. Admitir que eu estou precisando naquele momento de ajuda não é fácil. Porque é muito fácil quando eu estou ajudando. Agora, quando é o contrário,
Aí é difícil. E a gente acha que a gente vai dar conta sozinho. Não, não preciso, não. E a coisa vai ficando tão feia e eu não consigo. Por isso, pedir um atendimento fraterno, uma conversa fraterna, pedir orações para os nossos amigos, é, sim, uma força divina. É permitir que eles possam também me ajudar, que eles possam fazer alguma coisa por mim. Porque, às vezes, acontece algumas coisas tão tristes conosco, que os nossos amigos ficam assim, mas por que você não falou? Ele está dizendo assim para vocês, e eu escutei isso de uma grande amiga minha, por que você não me permitiu te ajudar? Para eu não te ver assim. Porque eles sofrem, as pessoas sofrem conosco. Então a gente precisa permitir ser ajudado também. Muitos de nós somos trabalhadores na casa espírita. E às vezes a gente tem esse estigma que sou trabalhador e não preciso. Precisa sim. Precisa sim. E muitas vezes é sim, Zenir, bem assim mesmo. Muita ajuda. Porque às vezes, quando a gente se propõe a trabalhar no bem, como é difícil. Eu lembro que quando o Osni começou o Capo, como a gente conversava sobre isso. Quanta luta foi, não foi, Osni? Quanto ataque, quantas orações nós precisamos para que a gente continuasse em pé. E precisamos ainda. Porque não para, porque nós estamos remando contra a maré. Nós estamos falando assim, ei, nós somos os trabalhadores da última hora. E desta vez, nesta vida, eu vou cumprir. Então, a gente precisa trabalhar com aquilo que tem dentro de nós, né? E contra, muitas vezes, se desconstruir e construir muitas coisas dentro de nós e ainda com os nossos irmãozinhos que não querem que a gente vá para frente. Então, a prece é um instrumento fantástico. Nós nos unirmos para irradiarmos nosso amor é muito, 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 muito transformador. Porque quando a gente se propõe a trabalhar no bem, nós necessitamos se blindar. E uma das ferramentas para isso é a prece. E quais são os efeitos da prece, né? Na questão 659 vai dizer que nos aproxima de Deus. Lembra como eu perguntei para vocês como estava o seu relacionamento com Deus? A prece estreita isso, porque ela vai nos aproximando cada vez mais de Deus. E na 660 diz que nos aproxima dos bons espíritos. Ora, se nós somos guiados, e muitas vezes, como diz no livro dos Espíritos, e muitas vezes nós somos, as nossas vidas são, as nossas ações são por influências espirituais, muito mais do que a gente imagina, por que não eu não vou me conectar com esses espíritos bons e deixar, sim, com que eles nos guiem? Por que não? Mas e através da prece eu vou conseguir, por que isso? Porque meu campo energético vai estar positivo para isso. Eles conseguem se aproximar de nós, porque estamos nessa conexão com o divino. E na 663 diz ainda que nos dá força para suportar nossas provas. Então, olha que ferramenta maravilhosa. Nos conecta com o divino. Nos aproxima cada vez mais de Deus. Se estamos próximos de Deus, próximos dos bons espíritos. E quando passamos, sim, pelas nossas dores, fica um pouco mais fácil. Eu fui entender isso, que é uma passagem que Jesus diz, né? Que o meu jugo é leve, né? E por que a gente deixa ao contrário? Que a gente deixa pesado tudo, né? Tudo muito pesado. Mas se a gente se aproxima de Deus cada vez mais, nestes momentos, o fardo se torna leve e o jugo é suave.
Suave dentro daquilo, nas condições divinas, não nas nossas. Não o suave que nós queremos. Né? Não é esse suave. É o suave conforme o nosso Pai Celestial nos mostra e quer, porque precisamos sim fazer esse movimento, né? E às vezes é nessa dor. E o que pedir nessa prece, né? O que nós vamos pedir, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, quando vai falar sobre a eficácia da prece, diz que Deus concederá sempre, sempre para nós, quando a gente pedir confiança, coragem, paciência e resignação. Porque quando a gente faz o Pai Nosso, né, que seja feita a sua vontade, não é bem assim, né? Seja feita um pouquinho da sua vontade, mas muito mais que a minha, né? Porque é difícil. Então, a gente seja feita a nossa vontade. Não dá nem para escutar direito, né? Porque a gente não sabe o que está por vir. Então, eu queria falar assim, que seja feita a minha vontade. Mas nós não temos a visão que Deus tem. Nós não temos. Então, ele pode dizer assim, Marilice, eu vou fazer a minha vontade na sua vida, porque eu estou olhando você lá na frente. E a resposta que vem para minha prece não é, às vezes, aquilo que eu quero. Ou aquilo que esses olhos cheios de traves conseguem ver. Porque eu estou pedindo, às vezes, uma cura. Eu quero a cura da matéria. E essa cura vem de uma outra forma. Não a cura que eu quero. Deus, às vezes, vem curando o meu espírito. Porque se a matéria está doente, eu preciso olhar para o meu espírito. E essa cura, às vezes a gente olha assim, ai, mas eu pedi, Deus não concedeu a cura, a pessoa acabou desencarnando. A gente não tem noção do que aconteceu naquele espírito. A cura veio sim. A cura veio sim. Claro que é difícil, né? Porque nós somos aqui, neste plano, a gente quer isso, né? A gente quer pegar, é isso que a gente quer cheirar, abraçar. É difícil falar um até logo. Como é difícil. Então, às vezes a gente coloca isso, que não conseguiu atender, não conseguiu me curar, ou curar o meu ente querido. Mas ele se curou assim, você pode ter absoluta certeza. E não entendemos várias coisas dessa cura. Né? Nos culpamos, às vezes, de algumas coisas. Como, por exemplo, se aquele meu ente querido acabou cometendo suicídio. Vou eu lá me culpar por uma série de coisas, sem olhar a história daquele ser. E entender que eu o amei. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Eu orei por ele, eu fiz o que eu pude. E entender que aquele ser, que aquela pessoa, que no momento de desespero, querendo matar aquela dor, acabou tirando a sua vida. Entender. Porque é difícil a gente aceitar as escolhas das pessoas, né? Porque não é como as nossas. Não é como a nossa. Por isso que quando a gente vai falar com uma pessoa, quando a gente vai entender, nós precisamos fazer também uma prece. Para que Deus use as nossas palavras, não com a nossa parte humana, mas sim com a sua centelha divina. E olhando para aquele ser que eu estou conversando como um ser humano, ou seja, tem as suas falhas, tem as suas paixões, assim como eu, não somos diferentes. Não somos diferentes. E olhar todas essas situações de uma forma também humana. Dar a Deus aos nossos entes queridos, muitas vezes compreende de ter essa percepção, de aceitar que cada um tem o seu caminho, de aceitar que cada um tem a sua história. Por isso, em nossas preces, precisa ser feita a vontade de Deus, que seja feita
a tua vontade mesmo, meu Pai Celestial, porque nós não conseguimos ter a sua visão. Então, toda vez que nós lembrarmos disso, lembrarmos que vamos fazer as nossas preces, vamos lembrar dessa nossa humanidade. E vamos sim orar uns pelos outros. E vamos orar por nós, porque quando a gente se cura, quando a gente começa a fazer esse movimento de curar aqui dentro, de curar esse nosso interior, nós estamos ajudando a curar a humanidade. Porque quando você olha no livro, nos livros de André Luiz, quando ele está falando do mundo espiritual, ele fala dessa névoa que tem dos nossos pensamentos negativos. E o quanto é difícil para esses espíritos acessarem de tanto pensamento negativo que tem. Ora, se eu me curo, é menos um pensamento negativo. É menos uma nuvenzinha, né? Nubladinha. Ou se é menos uma, com certeza também estou curando. E o meu olhar para o meu próximo também começa a se modificar. Então, a prece, meus irmãos, é importantíssima. Porque quando nós tivermos essa conexão divina, a forma com que nós vamos falar com as pessoas também é diferente. A prece é uma excelente ferramenta para o nosso burilamento, para o burilamento das nossas palavras, para a gente começar a ouvir com o ouvido da alma, olhar com olhos da alma. A prece nos dá todos esses benefícios. Então, nos momentos em que você não conseguir fazer uma prece, peça ajuda aos seus amigos. Não fique sozinho nessa. Olha que rede maravilhosa que nós temos aqui. Olha que rede linda. Mas você pode tentar pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá a coletânea de preces. Leia, e leia com o seu coração. Sinta cada palavra. E não esqueça que quando Deus vier com a sua resposta, pode ser que a resposta não seja aquela que você queira, mas vai ser absolutamente a melhor para o seu momento. E quando, quem sabe, quando a gente estiver lá no plano espiritual, a gente consiga entender o porquê que não foi do meu jeito. Agradeço a vocês por essa oportunidade, mais uma vez. Como eu disse para vocês, eu não trouxe nenhuma novidade, eu tenho certeza que só relembrei alguns conceitos e me coloco mais uma vez à disposição desta casa maravilhosa.